Olá, muito boa tarde. Há 5 anos que a Missão Dom Bosco apoia projetos dirigidos a crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. É dela que vamos conversar dentro de minutos, logo após a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. A guerra na Ucrânia começou a 24 de fevereiro de 2022, uma quinta-feira. Sabemos como tudo começou, não sabemos como tudo isto vai acabar. Nem sabemos ainda, será praticamente impossível dizê-lo, o número exato de mortos e de feridos desta guerra no coração da Europa. É raro o dia em que não temos notícias de bombardeamentos de mísseis e drones que trazem o apocalipse para as cidades e vilas e aldeias da Ucrânia. A Igreja está presente nos campos de batalha e nos lugares onde se choram os mortos, onde se cuidam dos feridos, onde as pessoas estão em lágrimas. A Igreja está presente mesmo que não se dê conta disso. Está presente e é um sinal teimoso de esperança, mesmo quando tudo parece estar a ruir à nossa volta. Кожного дня нам доводиться хоронити як військових, так і цивільних, які гинуть від російських дронів, ракет. Ця війна, яка принесла так багато горя, так багато біди, спонукала багатьох людей поставити запитання про віру, поставити запитання про надію. Де є Бог, коли вмирають молоді люди чи люди похилого віку? І саме в церкві шукають відповіді на ці запитання. Тому для душпастерів одним з найбільших викликів тепер є бути поруч всіх тих, хто страждає. Український народ звертається до Бога, адже в Бозі ми знаходимо надію. Ми намагаємося, як християни, переживати це разом з терпіннями і стражданнями Ісуса Христа. Це Він нам показує світло через терпіння, через страждання до Воскресіння. Одним із знаків Божої присутності є якраз та дружба, яка вже багато років існує між нашою церквою і церквою в потребі. Це є ознакою Божої любові до нас. Є властиво знаком, що ми не самі. Це властиво був Божа рука, яка щедро простягалася до наших парафій, до наших монастирів, до кожного нашого вірного. Ось. O Bispo Teodoro Martiniuk acaba de nos falar em desespero e em esperança. Falou em funerais nos militares e civis que são enterrados todos os dias e falou nos que se voltam para Deus, mesmo nos momentos mais angustiantes, quando morrem familiares e amigos, quando se assiste impotente à destruição de um país. A Igreja está presente em todas estas trincheiras desta guerra na Ucrânia, pois está ao lado dos que sofrem, dos que choram, dos que estão em angústia e desesperam. Dom Teodoro Martiniuk falou também da ajuda que a Fundação AIS tem dado à Igreja da Ucrânia e disse uma frase muito bonita. Esta ajuda é um sinal de amor de Deus por nós. Estamos longe da Ucrânia, é verdade, mas podemos, com a Fundação AIS, estar de corpo e alma nessas trincheiras onde a humanidade está ferida e precisa de consolo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Um grupo de jovens de Vilarinho de Cambas organizou uma vigília de oração dedicada ao beato Pedro Jorge Frassati, tornando-o a primeira paróquia do país a venerar o jovem. Foi esta a primeira paróquia portuguesa a venerar o beato Pedro Jorge Frassati, jovem italiano que foi um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Fica em Famalicão, na Arquidiocese de Braga, e tem o nome de Vilarinho das Cambas. A iniciativa de realizar uma vigília em memória deste beato partiu de um conjunto de jovens da paróquia a quem coube organizar o momento. O grupo começou em janeiro e mais ou menos desde a primeira hora que o grupo quis ter uma vigília de oração, fosse ao estilo Taizé ou algo assim. Pensámos para a Quaresma, mas não era possível, porque estava muito em cima. Nós, como eu disse, começámos no final de janeiro. Tentámos depois fazer algo no Pentecostes, na altura do Espírito Santo, mas também não foi possível. Então depois lançámos o desafio, olha, e se for no centenário da morte do beato Pedro Jorge Frassati, padroeiro dos jovens da Ação Católica e de todos aqueles que sofrem em silêncio. E foi tudo muito bem recebido, ficámos logo todos muito entusiasmados, começámos a ler as primeiras coisas e a perceber o quão alcançável e atual é a sua mensagem. Foi inspiração de Deus, mas sobretudo num grupo de jovens que temos aqui na paróquia, na comunidade, que está ligado à Ação Católica Rural e que de facto pensaram, refletiram e foram ver um pouco a história deste jovem italiano, né, que é muito tocante, que é de facto uma história muito bonita, muito bela, de santidade, e que a eles os tocou, não é? Os interpelou e os sensibilizou. Além de ser protetor do movimento da Ação Católica Rural, existem outros elementos que ligam o beato Pedro Jorge Frassati aos jovens de Vilarinho das Cambas. Ele era um jovem como todos os outros, portanto ele estudou, ele andou na faculdade, inclusive reprovou num ano letivo, portanto é uma realidade muito atual. Fumava o seu cachimbo, gostava do alpinismo e era um rapaz extremamente dedicado aos outros. E ele está vinculado também ao movimento dos Vicentinos e à Ordem Terceira de São Domingos e, portanto, era um jovem comprometido e apaixonado por Deus. E toda essa realidade também acabou por nos tocar, não é? Porque ele acabou por morrer com uma poliomielite aguda, fruto do contacto com doentes que ele cuidava gratuitamente, não é? E tudo isso nos toca porque de facto é uma santidade extremamente alcançável. E ele não fez coisas extraordinárias, mas fez coisas ordinárias, extraordinariamente bem feitas, não é? E isso é um modelo para nós e uma inspiração. Um exemplo para as novas gerações que querem reproduzir as suas boas ações. Dizia muitas vezes que recebia a comunhão todas as manhãs na Eucaristia e retribuía o amor de Deus que tinha sentido no seu coração visitando os pobres. Isso são frases que nos marcam e que nos fazem pensar no quão é necessária e emergente esta necessidade de ajudarmos o próximo, seja a nível monetário, seja só com um ombro, seja com uma palavra amiga. E o Pedro Jorge é isso. O Pedro Jorge é um jovem como nós, que gostava de desporto, gostava de cantar, gostava de dançar, gostava de subir às montanhas. Inclusive ele levava os seus amigos para o topo das montanhas para lá rezarem. Portanto, é um bocado à semelhança do que Jesus fez com Pedro, Tiago e João quando os levou ao Monte Tabor e onde se transfigurou diante deles. Embora esta tenha sido a primeira paróquia portuguesa a venerar o jovem italiano, Vilarinho das Cambas rejeita qualquer tipo de vaidade e espera inspirar outros a olharem para a vida deste beato. Mas o pormenor não é como se fosse porventura uma bandeira, não sei o quê, ou houvesse aqui algum bairrismo, não é? Claro que também o Senhor diz no Evangelho que quando se acende uma luz não se esconde debaixo da cama, não se vai... Isto também ilumina um pouco quem sabe destas coisas, não é? Também ilumina, não é? Também quem sabe que se depois, a partir daqui, outros jovens católicos se sentirão tocados pela vida deste santo. Claro que é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo também é muita alegria. Nós não queremos fazer disto bandeira, efetivamente, e pelo aquilo que sabemos somos a primeira paróquia e isso dá-nos muita responsabilidade, temor, mas também muita alegria. E acho que a alegria se sobrepõe a todos os medos e receios.
Durante a vigília de oração, realizada no centenário da morte do beato Pedro Jorge Frassati, foram distribuídas pagelas aos participantes preparadas por Diogo Cardoso para assinalar o momento vivido em comunidade. No interior da Igreja de Divino Salvador esteve presente um quadro com a imagem do futuro santo, que aqui se manterá pelo menos até setembro. Portanto, é uma fotografia dele. Em baixo tem Pedro Jorge Frassati. Pensámos em colocar, será santo, beato, como é que colocamos? Não, colocamos mesmo Pedro Jorge Frassati para ser algo acessível e algo muito terreno e muito próximo de nós. No verso tem uma outra fotografia que vai ficar na nossa paróquia, vai ficar exposta à veneração na nossa igreja, num quadro, e com as datas do seu nascimento e da sua morte. E depois temos uma oração dedicada a Deus Pai, por intercessão do beato Pedro Jorge Frassati, e depois no final é só a celebração do centenário do falecimento de Pedro Jorge Frassati, Vilarinho das Cambas, 4 de julho de 2025. Portanto, é uma coisa simples que certamente que nós colocando em nossa casa, num sítio de destaque, ao olharmos, podemos pensar em tudo aquilo que fizemos até agora e que poderemos fazer agora, depois de conhecer este novo testemunho de santidade. O jovem Pedro Jorge Frassati vai ser canonizado no dia 7 de setembro, juntamente com o beato Carlo Acutis, numa missa presidida por Leão XIV. Um momento que, apesar de não ser experienciado de perto por este grupo de jovens, será acompanhado com intensidade à distância. Para setembro irmos a Roma está um bocado fora de hipótese, até porque como o grupo é muito recente, não temos verba monetária para ter este episódio vivendo-o lá. Mas iremos certamente vivê-lo aqui de uma forma muito alegre. É naturalmente um orgulho imenso termos este futuro santo connosco. É o nosso modelo, acaba por ser o nosso modelo de inspiração, à semelhança do que também é para o grupo de jovens de Vilarinho o São Sebastião, que é desde a primeira hora o protetor deste grupo, mas quem sabe o Pedro Jorge Frassati não poderá ser um segundo patrono, o padroeiro secundário do nosso grupo. Estamos muito contentes com esta realidade, não só dele, mas também do Carlo Acutis. Portanto, são testemunhos jovens de santidade, totalmente alcançáveis de pessoas que são como nós. Vilarinho das Cambas, uma paróquia com jovens tocados pelo percurso de vida de Pedro Jorge Frassati, que apesar de curto deixou marcas pela atenção que dedicou aos doentes e mais desfavorecidos, a quem se doou por inteiro. A atualidade informativa na Igreja Católica está em agência.eclésia.pt. Agora olhamos a missão Dom Bosco. Connosco está a Diana Almeida, coordenadora da missão Dom Bosco. Está também o Miguel Mendes, que é coordenador de comunicação da Fundação Salesianos. Diana Almeida, em que consiste esta missão Dom Bosco? Já vai no seu 5º ano, e a quem é que se dirige? Sim. Boa tarde, Henrique. Muito obrigada por esta possibilidade de estarmos aqui para darmos a conhecer uma missão que cuida de vidas, principalmente no mundo em que vivemos, tão cheio de notícias difíceis. Então, a missão Dom Bosco é um fundo solidário da Fundação Salesianos que apoia projetos dirigidos a crianças, jovens e as suas famílias e que estão em situação de especial vulnerabilidade, risco, perigo e até exclusão social. Existe para estas crianças, para estes jovens, sobretudo aqueles que mais precisam, e é uma iniciativa que procura ligar quem pode ajudar a quem mais precisa e a estas crianças e jovens. Ao que sei, apoiam até organizações que já estão no terreno e a trabalhar com estas situações de maior vulnerabilidade ou fragilidade social. Como é que vão fazendo, digamos, conhecendo estas realidades ou fazendo de alguma forma a triagem destes projetos? Sim. Nós fazemos-lo sempre com critério e com coração, muito ao estilo salesiano de Dom Bosco. De uma forma geral, nós temos uma atuação
por um lado em Portugal, ligada sobretudo aos serviços sociais salesianos, que são serviços que acompanham de forma próxima, regular e constante crianças e jovens mais desfavorecidas, em várias áreas, na área da proteção de crianças e jovens, na área do acompanhamento a famílias vulneráveis, a mulheres também em situação de vulnerabilidade, na área das migrações, na área das minorias étnicas, da empregabilidade jovem, para dar alguns exemplos. Depois, além fronteiras, também apoiamos diversos projetos e diversas causas, também muito ligadas às missões salesianas no resto do mundo, aos projetos que existem e que são desenvolvidos por outras presenças salesianas em vários países. E aqui temos duas vertentes. Por um lado, uma vertente mais de apoio a causas humanitárias, de emergência, como, por exemplo, na guerra na Ucrânia, na Síria, no Líbano, mais recentemente em Myanmar, depois da devastação com o sismo. E, por outro lado, também apoiamos projetos que têm como objetivo criar oportunidades de educação, de saúde, de condições de vida dignas para crianças e jovens. Miguel Mendes, essencial é a comunicação para unir, ao fim e ao cabo, este carisma salesiano e as situações também no terreno. É coordenador desta dimensão, ela é fundamental hoje para envolver as pessoas também nesta onda solidária, revelando-lhes ou convidando-as a ajudar, conhecendo a situação de vulnerabilidade e de fragilidade de determinadas situações. Sim, a comunicação de facto tem um papel muito importante aqui na divulgação dos projetos que nós apoiamos, porque sem a comunicação não chegamos de facto às pessoas, não lhes damos a conhecer não só aquilo que precisamos da ajuda delas, mas também aquilo que fazemos com a ajuda delas. Portanto, a comunicação é um fator importantíssimo aqui. Não só nesta troca direta de mensagens, não é? Mas também para perceberem e para as envolverem de alguma forma nesta missão que também é de todos. Não é? Nós gostamos de dizer que na Missão Dom Bosco esta missão também é sua, é um bocadinho um slogan informal que nós usamos, porque de facto queremos que as pessoas que nos apoiam sintam que fazem parte dessa missão. Tentamos, no fundo, aqui recriar um bocadinho, apesar de ser um fundo solidário, não é? Um fundo que trata-se de fazer uma plataforma de angariação de fundos, nós tentamos fazê-lo ao jeito de Dom Bosco. Dom Bosco também tinha muito esta visão de que é importante os meios para fazer o bem. Portanto, ele chamava os benfeitores salesianos, nós continuamos a trazer também para a nossa lógica essa expressão. Portanto, nós queremos que as pessoas sintam que são benfeitores salesianos. É importante também não apenas o despertar a generosidade destas pessoas e sensibilizá-las para a ajuda, mas depois, e nisso penso que a comunicação é central, levar até elas um bocadinho o resultado do seu gesto solidário, não é? Sim, exatamente. Uma pessoa, quando ajuda, gosta de saber para que é que a sua ajuda serviu, não é? Em que é que foi aplicada. Nós tentamos fazer sempre esse trabalho, ir dando feedback do que é que está a ser feito. Por exemplo, no caso da Ucrânia, que foi assim uma campanha que foi importante e que foi muito, muito especial para todos nós. Nós tivemos constantemente a dar esse feedback, onde é que o dinheiro estava a ser aplicado. Houve também, no caso da Ucrânia, o envio de um contentor com material médico, material de higiene pessoal, medicamentos. Portanto, ir dando feedback constante daquilo que estamos a fazer. E isso é muito importante para reforçar também a confiança das pessoas naquilo que são os nossos projetos. Diana Almeida, quando falamos nos salesianos, é importante desligar este nome dos colégios, dos muitos jovens que passam pelas escolas salesianas, até que ponto também esta missão de Dom Bosco vai chegando aos jovens, vai despertando ou convidando ao voluntariado, a trazê-los também para participarem em causas solidárias. Como é que funciona isso também no contacto com a população dos jovens que frequentam as escolas salesianas? Essa é de facto algo muito especial também da missão Dom Bosco, esta procura de envolvimento dos jovens
também numa missão e num cuidado pelos que mais precisam. A Fundação Salesianos tem uma grande valência na área da educação, através das escolas, mas depois também tem outras áreas de atuação muito significativas. Na área social, por exemplo, através dos serviços sociais. E aí são acompanhados anualmente cerca de 800 crianças e jovens que estão em situação de vulnerabilidade e risco. É um trabalho muito significativo, mais invisível, é verdade, pela natureza do seu trabalho, e nós procuramos promover aqui o envolvimento dos jovens que estudam nos colégios salesianos com estas causas também. É pedagógico também, sim, para sim. quem eventualmente até não Sim. lida diretamente com muitas carências na sua Sim, vida, sim. poder saber e interagir com e envolver-se no cuidado do outro. Sim, acaba por ser um papel também que reforça ainda mais o papel educativo dos salesianos, não é? Este saber, o conhecer outras realidades diferentes, mais desfavorecidas, e também ter a consciência de que está na nossa mão, está no nosso poder termos um papel cada vez mais ativo e podermos nos envolver em gestos concretos de solidariedade. Mesmo que às vezes possamos pensar que um gesto nosso pode ser, na nossa perspectiva, muito simples ou pouco significativo, insignificante, mas para quem recebe é tudo e importa. Muito bem, Diana Almeida e Miguel Mendes, eu agradeço muito a vossa presença na Agência Eclésia. Também estaremos atentos e para noticiar e divulgar aquilo que a missão Dom Bosco for realizando. Obrigado pela vossa presença entre nós. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Já sabe que amanhã estaremos de volta à mesma hora. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.